É, nem sempre as coisas saem como a gente planeja, não é mesmo? A conta que vocês estão vendo aqui está negativa. E eu poderia muito bem esconder isso no canal, mostrar só as vitórias, só os dias que tem lucro, fingir que tudo sai como planejado. Mas a perfeição, pelo menos no que diz respeito a investimentos, é uma ilusão. É na imperfeição que a gente cresce. No mercado, todos, absolutamente todos, passam por momentos difíceis, sem exceção. E o que diferencia os vencedores é a forma como eles reagem à queda. Nos momentos em que parece que nada dá certo, o plano não se encaixa, o operacional não acontece, a mente vacila e a confiança balança. E são esses momentos duros que é fácil pensar em desistir. Mas escuta uma coisa, cara. Quando o caminho fica difícil, é porque você está no caminho certo. É nesses momentos que se separam os que apenas sonham dos que realizam. Porque é muito fácil, né, você ser disciplinado quando tudo está funcionando. É fácil manter a cabeça erguida quando a conta só está crescendo. Qualquer um sorri quando o saldo está positivo. O verdadeiro desafio é manter a postura quando a maré vira. É olhar para a tela e ainda assim confiar no processo. É seguir operando com responsabilidade, mesmo com a sua mente sob pressão. É confiar no seu processo, mesmo quando o mercado parece não respeitar nada. E eu estou passando por isso agora. E quer saber? Tá tudo bem, cara. Porque eu entendo que o trading é cíclico. Ganhar, perder, corrigir, evoluir. E é assim que se constrói uma jornada de verdade. Existem fases boas e fases ruins. Mas só existe um tipo de trader que sobrevive: aquele que respeita o tempo do mercado e o seu próprio tempo de maturação. O que não pode acontecer, o que você não pode permitir, é que uma fase ruim destrua a sua mentalidade. Você não é o seu prejuízo. Você não é o seu erro. Você, cara, é a sua capacidade de se levantar mais forte. Tenha paciência para esperar a sua hora. Disciplina para proteger o seu capital enquanto ela não chega. E resiliência para aguentar as pancadas do mercado sem perder a visão do futuro. Esse é o verdadeiro jogo. E quanto mais você amadurece como trader, mais você entende. O mercado não recompensa a pressa, ele recompensa a resiliência. O mercado não te deve nada. É você quem constrói seu próprio resultado. E é você quem destrói esse resultado também. Porque se você não tiver responsabilidade e inteligência emocional, humildade para reconhecer que às vezes menos é mais, que a fase ruim é um teste, porque é nesses momentos que é ali que a maioria quebra, cara. Que a maioria desiste e perde a cabeça. Como um amigo meu que eu estava conversando nesse final de semana, que devolveu muito tempo de trabalho para o mercado e grande parte do seu investimento em um único dia fazendo besteira. O cara tinha feito já mais de 300% da sua carteira, estava super positivo, só que ao invés de realizar lucro, o cara continuou alavancando ali aquele valor que ele começou. E em um único dia que ele fez cagada, decidiu operar depois de tomar umas taças de vinho, foi ali, errou, não aceitou a perda, começou a fazer martingale até entregar quase tudo que tinha na carteira para o mercado. Só parou quando o próximo nível de martingale não dava mais para fazer e recuperar o que ele tinha perdido. Mas nisso aí ele já tinha devolvido todo o lucro que ele perdeu, que ele tinha ganho no mercado, e ainda devolveu mais de metade da carteira junto, que ele tinha começado. Então agora, para ele conseguir voltar, cara, recuperar tanto o que ele perdeu no investimento quanto o que ele tinha ganho de lucro, pode levar meses, se é que vai conseguir recuperar. E assim, cara, isso que aconteceu com ele é muito triste, porque já aconteceu comigo também. Eu já fiz essa mesma cagada. E eu, todos os vídeos que eu crio aqui, eu crio na intenção de conscientizar, cara, você trader, a se tornar cada vez mais sólido, para que você tenha coragem de continuar seguindo o processo com disciplina, mesmo nos momentos ruins. Se você precisar, tenha sabedoria para ajustar a rota, mas nunca, cara, jogue fora seu trabalho.
Se você tiver paciência para aceitar que o sucesso é construído dia após dia, aí sim você vai colher os frutos. E esse dia após dia, muitas vezes é você sair do mercado com prejuízo, mas você preservar o seu capital para operar no dia seguinte. Lembra disso, cara. O sucesso é uma recompensa invisível da persistência que ninguém vê. E eu estou aqui hoje para te dizer que você não está sozinho na sua caminhada. Seja qual for a fase que você esteja passando agora, respira fundo, tenha calma. Se você estiver passando por uma fase muito boa, preserve o capital, tenha sabedoria financeira. Se você estiver passando por uma fase ruim, tenha resiliência. Essa fase vai passar. Mantenha-se fiel ao seu plano, reforce a sua mentalidade e segue em frente, cara. Um dia ruim, uma semana ruim ou até um mês ruim não apaga o seu esforço da sua caminhada, da sua jornada. O que te define é a sua decisão de continuar, mesmo quando existe uma vontade de jogar tudo pro alto. É depois da tempestade que vem a calmaria, cara. Ou no nosso caso aqui, a bonança. Mas só colhe essa bonança quem aguenta as turbulências, né? Então acredite, cara, você aguenta muito mais do que você imagina. Aqui é o Galhardo Trader e vamos juntos, galera. Bora vencer nesse mercado. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou trader de opções binárias, opero outros mercados também, mas o principal que eu opero aqui é nas opções. E esse vídeo aqui é da série de 60 para 6 mil, que é um trabalho que eu me propus a fazer investindo o mínimo possível na plataforma e trabalhando esse dinheiro com paciência, resiliência, seguindo um gerenciamento à risca para chegar nos 6 mil, que eu considero já um valor considerável ali para a pessoa começar a ter bons lucros ali no mercado. Então, galera, tá sendo um pouco mais difícil do que eu imaginei, né? Chegar nesses 6 mil, operar uma carteira tão pequena assim tem uma dificuldade muito grande por causa do risco que a gente assume a cada operação, né? No caso aqui eu estou arriscando 10% a cada operação, então o desafio está sendo maior do que eu imaginava, porém não vou deixar isso me abalar, vou seguir confiante no processo e dar o nosso melhor aqui todos os dias, acreditando que a gente vai conseguir chegar lá. Estamos diante de uma possível oportunidade já aqui de cara. Vamos ver como que o mercado vai fechar essa vela aí. Vamos ver se está saindo alguma notícia, né? Sempre olhar o calendário econômico do investing.com para ver se não está saindo uma notícia ali no momento que você vai operar. Discurso às vezes empaqueta o gráfico um pouco mais, um pouco menos. Bom, agora está tranquilo, não tem nenhuma notícia. Então o que a gente quer que essa vela faça aí? A gente quer que ela feche, né, rompendo essas duas máximas aqui e que ela deixe um pavio aqui na parte superior. E aí a gente acredita que ela tem um alvo para buscar ali em cima. Então vamos colocar aqui uma linha amarela de alvo. Ela tem um alvo para buscar ali. A gente não quer que busque nessa vela, né? A gente quer que ela feche aí por aí onde ela está. Seria perfeito se ela fechasse por aí. Na próxima vela que nascer, vier buscar aqui a nossa linha. E a gente faz uma compra aqui acreditando na continuação desse movimento de alta. É o famoso throwback, que muita gente chama de pullback. Pullback é quando é para baixo, né? Tá puxando para baixo. Throwback é quando tá jogando para cima. Então aqui a gente espera que isso aconteça. O gráfico está numa boa movimentação de alta aí. Tem topos ali mais altos para buscar, mas aqui o momento é esse daí. Então a gente procura focar sempre mais no que está acontecendo agora no mercado, né? E não no que aconteceu há muito tempo atrás. Então, galera, no fim de semana aí aconteceu isso aí, né? Um amigo meu, que também é trader, acabou quase quebrando a carteira dele ali, operando depois de tomar umas taças de vinho na sexta-feira à noite. Então, assim, cara, eu falei para ele assim, né? Eu falei, velho, o problema já começou no fato de você querer operar na sexta-feira à noite. Porque assim, velho, vamos imaginar o seguinte, lembra que eu falei para vocês sobre a questão de identidade, né? O problema em si não é operar no OTC, mas o jeito que você vai operar e quando. Porque, por exemplo, você acha que um trader de sucesso, um trader lucrativo, você acha que na sexta-feira à noite o cara vai estar na frente do gráfico operando?
O cara vai estar fazendo qualquer coisa, cara, menos isso. Ele pode estar assistindo Netflix, que seja, pode estar assistindo um filme, pode ter saído ou fazendo alguma coisa com os amigos, ou pode estar tranquilo em casa lendo um livro, ou até jogando um videogame. O cara vai estar fazendo qualquer coisa de lazer na sexta-feira à noite e não operando. Então, se o cara para o que está fazendo na sexta-feira à noite e vai operar, o que ele está dizendo para si mesmo? Pô, eu não mereço esse momento de lazer aqui, eu tenho que trabalhar e porque eu não estou satisfeito com os resultados que eu tenho, então eu vou operar ali. Então ele não tá se identificando como um trader profissional e nem como um trader lucrativo, ele está se identificando como um trader amador que quer ganhar dinheiro do mercado de qualquer jeito, inclusive na sexta-feira à tarde, à noite. Então o erro já começa por aí. E depois vem a questão do erro de operar depois de ingerir bebida alcoólica, né, cara? Porque assim, velho, se já é difícil você acertar uma operação quando o seu cérebro está aqui funcionando 100% para você fazer a operação, imagina depois de tomar umas birita, cara, como é que vai ficar? Bom, galera, o gráfico fechou aí do jeito que a gente não queria e fez outro movimento que a gente não queria. Para esse operacional aqui ficar válido, ele tinha que ter deixado um pavio aqui. Então a vela não podia ter fechado desse jeito aqui, praticamente sem pavio. E na abertura dessa vela, ela não podia ter ido para cima antes de descer, ela tinha que ter descido antes de subir. Então a gente já invalida essa operação aí, porque ela ficou fora dos nossos filtros. Então vamos ver outra oportunidade. Tem alguns gráficos aqui que já vão fechar já já, então nem vou abrir eles. E aí, galera, continuando, nesse fim de semana eu fui numa festa, né, de aniversário e tinha umas 100 pessoas mais ou menos nessa festa, cara. E de tanta gente que tinha lá, eu acabei conhecendo e conversando com o único trader que tinha lá além de mim, cara. Vocês acreditam nisso? Só como que o universo é, né, cara? Para juntar energias das pessoas que estão em alinhamento ali, né? Eu falo para vocês, cara, continua sendo quem você é que as coisas vão se alinhando, você vai conhecendo o pessoal da sua tribo. Quando você para de insistir nas pessoas que não são. Aqui também era uma boa oportunidade, muito semelhante à que a gente teve anteriormente, só que infelizmente a gente não viu aí. E aí acabei conhecendo com esse cara. O cara começou a trocar ideia comigo por causa da barba, né? Veio puxar assunto comigo por causa da barba, que ele também tinha barba, ele tinha cortado naquele dia, tava só de cavanhaque. E aí a gente começou falando de barba e tal. Aí daqui a pouco ele, cara, você trabalha com o quê? Eu falei, pô, eu trabalho com o mercado financeiro e você? Ele, pô, eu também, cara. Aí ele é investidor da bolsa, né? Ele opera também opções, só que na bolsa, na B3. Eu nem entendia como que era essa forma de operar opções na B3, cara. É totalmente diferente do que a gente conhece de opções do Forex e das cripto. Das cripto já é diferente do Forex, né? Mas assim, é bem diferente as opções de B3. Ele me explicou um pouco lá, mas confesso que eu não entendi muito bem, não. Aliás, ninguém entende nada de primeira, né, cara? Se eu quisesse entender, teria que estudar, pesquisar um pouco mais. Mas no final das contas, o cara é trader de opções, opera na B3. E aí a gente trocou muita ideia, cara. Fizemos um networking da hora. E, cara, o cara é veterano, hein, galera? Ele opera desde 2009, cara. E eu achando que eu era veterano porque, né, eu tenho alguns anos de mercado aí, o cara tem o dobro de tempo de experiência que eu. A gente trocou uma ideia sobre gerenciamento de risco, né? Aí quando eu falei para ele que eu arriscava 1% do meu capital ao dia, ele falou: "Caramba, cara, você é muito agressivo, velho". Aí ele falou: "Quanto que é o seu take profit?" Eu falei: "Cara, minha meta é de 3%". Ele falou: "Caramba, cara, puta que pariu, você é muito agressivo". Eu falei: "Ô louco, sério? No meu mundo, até que eu não sou muito agressivo, não. Eu me considero um cara conservador com esse risco que eu assumo". É o cara, ô louco, velho. Pro meu mercado, isso é muito agressivo, porque, para você ter ideia, a minha meta é 0,02% de lucro do dia. Ele nem falou quanto que era o stop, né? Mas deve ser menos que isso, né? Aí ele falou, cara, quando você tá falando de 1%, e eu nunca tinha conhecido alguém que tinha carteira de bilhão, cara. E aí ele falou de um amigo dele que tem carteira de bilhão. Aí ele falou, cara, quando você tá falando de 1% de risco, que nem eu falou o nome do cara lá,
esse fulano, você está falando de um risco de 1 milhão por dia. Já pensou, você passa uma semana aí, teve 5 dias de stop, você perdeu 5 milhões. Eu falei, pô, mas também se tiver 5 dias de ganho, você vai ter ganho quanto? Né? 3 vezes 5, 15 milhões. Então, é uma faca de dois gumes, né? Mas a verdade é que tem que ter muita bola para arriscar essa porcentagem mesmo, conforme o capital vai crescendo. Bom, aqui, galera, o que a gente observa aqui? A vela subiu, teve uma rejeição muito grande do preço lá em cima e está formando aí um martelo, né? Talvez seja uma boa operação para a gente pegar aqui uma venda na próxima. Muito semelhante com essa situação aqui, tá vendo? Vamos arriscar aí uma venda na próxima vela, galera. Se fechar esse martelo aí. Nossa, não deu nem chance da gente pegar um pouquinho acima ali. Aí parece que vai dar uma subidinha. Eu não gosto de pegar na abertura, né, pessoal? Porque se fechar um doji ou se fechar outra dupla posição aqui, a gente leva loss, né? Eu gosto de ficar melhor posicionado. Mas aqui, para ter pego essa oportunidade aí, tinha que ter sido na abertura mesmo. Aqui parece que vai dar uma muito boa na próxima vela. De falso rompimento desse topo aqui, ó. Então ela rompendo aí essa região. Na próxima vela ela buscando aqui, a gente pega uma venda aí. Aqui, galera, eu não vou vender aqui a operação de pullback, por quê? Porque deixou um pavio muito grande aqui embaixo, entendeu? Então já fez uma rejeição muito grande dessa primeira posição compradora aqui. Então aqui no caso, eu deixei um alarme aqui preparado para um falso rompimento dessa região. Porque se ele fizer aqui o falso rompimento, na próxima ele vem tocar aqui, a gente pode pegar uma compra. Fica uma boa oportunidade para a gente pegar uma compra aí na próxima vela. Aqui, se ele fechar uma dupla posição aí, a gente pode pegar uma compra também. Que tá uma estrutura muito forte aqui, ó, de alta. E tem alvo aqui próximo. Que ainda não buscou. Chegou perto ali, mas ainda não buscou. Vamos ver. Parece que tem várias possibilidades aí. E aqui tá pagando, hein, galera? Se a gente tivesse pego na abertura aí, a gente estaria até agora teria dando vitória. Para a gente pegar a compra aqui, ele tem que fechar acima aqui, ó. Então ele tem que fechar acima dessa linha azul para na próxima, se ele descer na linha verde, a gente pegar a compra. Que daí ele está conectado aqui, ó, com essa nova faixa de preço. Se ele fechar abaixo, aí não dá para fazer nada. Olha o preço revertendo, galera. Vamos ver aqui em tempo real se vai trollar aqui o mercado ou se vai respeitar, hein? Aqui invalidou o nosso plano inicial, né, de pegar a venda aí a favor, porque rejeitou tudo aqui, ó, a região. Aqui vai pagar, galera. Teria sido uma vitória apertadinha aí, mais uma vitória, mesmo pegando na abertura. Opa, aqui fechou acima. Vamos esperar só ele descer ali na nossa linha verde. A gente faz uma compra ali. Já está demonstrando retração, isso é bom. Só uma esticadinha ali. Não está subindo demais, isso não é bom. Galera, a gente quis ser bem conservador, né, em pegar aqui nessa linha verde aqui para ficar o melhor posicionado possível. Mas o mais agressivo seria a gente pegar aqui, ó, no pavio desse último registro de venda, que foi exatamente onde ele buscou. Mas eu quis ser o mais conservador possível, por isso que eu deixei a linha aqui embaixo.
Olha aí, galera. Ah, o que motiva a gente às vezes a pegar a operação de abertura são situações como essa aqui, ó. Tava indicando compra para a próxima vela? Tava uma grande leitura de compra aqui para a próxima vela. Porque, ó, deu uma dupla aqui com uma mínima menor e uma máxima maior, tá vendo? Quando dá esse tipo de dupla aqui, duas velas vermelhas que fecham sem romper a vela anterior e a máxima maior e a mínima menor, tá dando uma grande leitura de compra para a próxima vela. Só que aí, vocês viram que eu tava com o botão em cima do acima aqui. Eu tava esperando o quê? Que ela descesse um pouquinho aqui, pelo menos, pra gente pegar. Porque caso ela fechasse uma tripla ou um doji, né, a gente ainda saía no lucro, entendeu? Então, por isso que eu não peguei na abertura, sendo conservador. Mas olha o que aconteceu. A vela explodiu na abertura, fez um comando de alta, tá vendo? Então, assim, esse é o problema de você ser conservador. Você acaba perdendo boas oportunidades que você não pegou a entrada esperando uma posição melhor. E aqui tinha uma leitura muito forte de alta aqui. Mas ainda assim, para a gente ficar melhor posicionado, acabei aguardando um pouco, né? Que ela negativasse um pouquinho, pelo menos. Mas não fez. E não vai fazer, cara. A força que tá essa vela aí, já era. E se ela voltar agora, depois de ter subido tudo isso, é porque ela vai reverter, né? Então não tem por que a gente entrar mais aí. Mas era uma belíssima operação. Aí, pessoal, pegamos a nossa entrada aqui, uma entrada de compra, acreditando aqui que a vela vai continuar subindo, porque o preço, depois de muita indecisão aqui nesses pavios, ele conectou com essa nova faixa de preço aqui. Então agora a defesa da venda é aqui em cima, né? Ele conectou aqui, ó, rompeu esse topo aqui, conectou com essa velona de força. Então ele tende a buscar ali mais para cima. Para mim era uma vela de compra aí, seguido aqui do comando de alta que a gente teve anteriormente. Então ele já testou aqui o comando, já defendeu, jogou para cima de novo, deixou a máxima aqui. A próxima defesa da venda é ali em cima agora. Vamos ver até o final da operação aí o que vai ser. Não foi, galera. A gente pegou aí, galera, uma entrada precipitada, porque como eu deixei passar várias oportunidades e não entrei querendo ser mais conservador, isso é o que acontece, cara. Assim, vocês veem que, olha, eu sou um cara experiente, tenho muito tempo de mercado e mesmo assim eu caio no FOMO. Então imagina um trader que está começando agora. O FOMO é o que é? Fear of Missing Out, né? O medo de perder uma oportunidade. E o que acontece? A cada operação que você vai deixando passar, que deu vitória, e você não pegou porque você tentou ser mais conservador, isso vai liberando hormônios no seu corpo. Então você vai ficando mais agressivo, vai ficando mais agressivo. Até que chega uma hora que esses hormônios explodem, e aí você pega a entrada, entendeu? E muitas vezes você pega uma entrada não tão boa. Por exemplo, aqui, o correto mesmo seria eu pegar aqui no comando, né? Se eu queria entrar comprado aqui. Só que a vela ficou indo aqui e tal, eu achei que ela já ia subir, entendeu? E não ia buscar o comando aqui de novo, não ia testar o comando aqui de novo. E se eu tivesse pego aqui no comando, teria sido vitória, né? Mas como eu fiquei com medo de perder a operação de novo, e já tá dando aqui quase uma hora que eu tô analisando aqui o gráfico, acabei pegando aqui numa taxa ruim, né? Não que seja uma taxa ruim, né? Tava aqui posicionado aqui, né, de acordo com essa região. Mas ainda assim podia ter sido uma taxa melhor, né, se eu tivesse esperado para pegar aqui no comando ou aqui na LTA, né, ó. Se eu tivesse pego aqui na LTA, também teria sido vitória. Se eu tivesse pego aqui, ó, essa aqui é uma LTA, né, que a gente traçou. Então, ó, se eu tivesse pego aqui na LTA, teria sido vitória. Se eu tivesse pego aqui no comando, teria sido vitória. Se eu tivesse pegado aqui, ó, na dupla, teria sido vitória. Mas aqui eu peguei numa taxa muito ruim, para falar a verdade. Assim.
Por quê? Por causa do medo de deixar passar outra oportunidade, que eu já tinha deixado passar várias, né? Inclusive uma foi aqui nesse gráfico, que eu queria que ele buscasse aqui, não buscou, ele já nasceu subindo. Então isso aí, cara, pode acontecer com qualquer pessoa. Você tá ali operando, você vai deixando passar a oportunidade por causa de algum filtro, alguma coisa, por conservadorismo, né, de querer ficar melhor posicionado. Até que vai chegar uma hora que você se força a operar e pega uma entrada ruim. Foi justamente o que aconteceu com a gente aqui agora. Mas tudo bem, galera. O mais importante de tudo aqui na série não é o lucro, cara, mas é o aprendizado que a gente está tirando, né? Tanto eu quanto vocês, porque, cara, é impossível você entrar no mercado e sair dele do mesmo jeito que você entrou. Se você entrar no mercado com os olhos certos, você sempre vai sair maior e melhor. Então, assim, à medida que eu estou gravando aqui, eu garanto que posso estar prejuízo, posso estar com a carteira negativa, mas eu estou muito melhor do que quando eu comecei, porque eu estou aprendendo à medida que a gente vai operando aqui, né, juntos. Ficando cada dia melhor, graças a Deus. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mais um dia de stop aí, infelizmente. E agora a gente entrou num cenário muito crítico, cara. Agora ficou muito perigoso pra gente, a nossa carteira aqui. Por quê? Porque agora a gente não consegue mais fazer 10% da entrada, vai ser maior. Então, ou seja, amanhã eu vou ter que operar aqui com 2, e esses 2 é mais que 10%. Então, ou seja, a gente vai sair do gerenciamento. Então a gente chegou agora numa zona muito vermelha, uma zona muito crítica mesmo, que ou a gente sobe daqui ou a chance de quebrar a carteira fica cada dia maior. Então, galera, é isso aí. O desafio está lançado. Vamos até o final ver o que acontece, qual vai ser o desfecho dessa carteira aí. E tamo junto. Dependendo do que aconteça, tamo junto. Valeu? Grande abraço. Fica com Deus aí. Deus abençoe suas operações e até a próxima.